O que vocês têm a dizer? Qual que é a importância, na opinião de vocês, sobre retiros e acampamentos como estratégia evangelística, né, de crianças e para a igreja em geral? Vocês acham que o acampamento, Milene, por exemplo, você acha que o acampamento é importante, o retiro? Você teve alguma experiência na sua vida com o acampamento? Ela falou que se converteu quando criança. Eu tive várias experiências, né? A minha mãe e meu pai, eles tinham como um valor, né, mandar a gente para o acampamento nas férias. Engraçado que hoje eu saí com o João, estava pensando nisso, eu falei, meu Deus, meus pais, eles raramente mandavam a gente para coisas assim, tipo, as pessoas... Disney, né? Essas coisas. Mas assim, o acampamento das férias era sagrado, aquele dinheirinho ali era um ótimo investimento. E quantas vezes eles saíam... O acampamento cristão. O acampamento cristão, é isso mesmo. Eles saíam de casa, eles iam, botavam todo mundo dentro do carro, levava a gente, deixava a gente lá. Algumas vezes eles ficavam lá para servir como equipe, né? E eu tô falando do acampamento da PEC em São Paulo, o ABN em Mariporã. E como aquilo marcou, como esse tempo marcou a minha vida, eu já era convertida, né? Porque provavelmente eu comecei ali a participar com 8, 9 anos, mais ou menos. Mas ali foi meu chamado missionário. Né? Foi ali que eu fui chamado ministerial. Foi ali que eu fui exposta a fazer minha devocional com mais didática, né? Porque minha mãe sempre falava, tinha lá o culto doméstico, mas a gente chegava em casa com aquele livrinho que a gente recebia e todos os dias pela manhã no acampamento a gente sentava nas rodinhas a junto hora com silenciosa. A hora silenciosa. Fazer da devocional algo agradável, né, Milene? Exatamente. E naquela atmosfera daquele ambiente maravilhoso, aquele cheiro daquela graminha fresquinha da brisa da manhã, era incrível, era sobrenatural, e aquele silêncio naquele lugar. E ali eu aprendi a ouvir a voz de Deus, como aquilo me marcou. Por quê? Porque eu ia para minha casa e eu queria continuar. Às vezes o livrinho já que tinha acabado, mas eu pegava aquela maneira e reproduzia num caderninho, numa caderneta. Eu aprendi a registrar as coisas que Deus falava, as perguntas, como é que eu fazia pergunta pro texto, como eu entendia que Deus estava falando comigo através de uma promessa, um pecado para eu abandonar, uma característica de Deus e outras coisas. Muito legal. Então, assim, o acampamento, fora outras coisas, né? Eu tô falando aqui da hora tranquila, mas eu tô falando também do tempo de ministração, da maneira como a gente vivia como... No quarto, antes de dormir. Exatamente, também a oração. No momento da comunhão e da convivência com as pessoas diferentes, de todos os lugares do Brasil, de São Paulo, e eu fiz muitas amizades ali, e até hoje tenho amigos. Então, assim, é vital, assim, para mim foi um processo de construção da minha fé cristã. Depois dali, eu comecei a participar de retiros quando eu era jovem. Né, que também aquilo mudou a minha vida muito. E depois, quando eu cheguei na universidade, né, que foi quando a gente se conheceu, eu também participava de retiros, mas aí já era um retiro bem direcionado, porque aí eu já tinha um nível de exigência. Eu já tinha um padrão, então eu não queria ir no retiro, porque eu sabia que tinha retiro da oba-oba, do pessoal que queria ir lá para encontrar um menininho, uma garota, nananã. Mas, cara, meu padrão já era alto. Então, eu já sabia que eu tinha um chamado missionário, e eu tinha já na minha mente que eu não podia, primeiro, namorar qualquer garoto, porque não é qualquer menino que tem chamado missionário. Eu não podia sair namorando qualquer menino porque eu já sabia que era defraudação. Então, assim, isso pra mim já foi um filtro. Quando eu cheguei na universidade, que eu encontrei um grupo cristão, né, da Cruzada Estudantil, que me proporcionou um acampamento que me dava, além do acampamento, um treinamento para evangelizar e discipular, gente, aquilo foi pra mim tudo. Então, irmão, o que a gente crê é o seguinte, e depois mesmo na igreja, né? Com retiros, com encontro com Deus, como isso é maravilhoso. O que a gente pensa, o que eu penso é o seguinte: o pastor prega domingo na igreja. Mas quando você está numa atmosfera de um retiro, de um acampamento, aquilo parece que potencializa. Sem dúvida. Eu me converti num retiro também. Pois é. Vou falar sobre isso. Essa verdade dita pelo pastor parece que ganha uma vida, um poder, um crescimento
E aí, porque você está o tempo todo exposto a louvor, a uma oração, a uma palavra. Intensivão, né? É um intensivo de um tempo que você está ali com Deus. Sabe que teve um pastor que eu assisti num desses summit da vida, nem lembro quem foi o pastor, que ele falou que um retiro você consegue o mesmo resultado que de 6 meses de treinamento em qualquer coisa. Aí. Eu vi essa pesquisa também, um treinamento para acampamento infantil, e falou que um acampamento para crianças, esse que a Milene participou, que eu participei, aquele treinamento ele tem um resultado de 1 ano de EBD com a criança. Aí. É o mesmo resultado de 1 ano. Exatamente. Então Olha que o retiro potencializa, gente. Tiveram retiros que foram essenciais na minha vida. Teve uma época na minha vida que eu estava com 17 anos, afastado da igreja. Estava até pensando em suicídio e tal. Estava longe de Deus absolutamente. E me convidaram para um retiro de jovens lá em Teresópolis. Foi horrível. Foi horrível o retiro, porque eu levei lençol para dormir em Teresópolis. Nossa, a gente tomava banho em água gelada e que o chão tinha 2 centímetros de água. Voltei com frieira, voltei com tudo. Mas na hora das ministrações, Deus me trouxe de volta. Deus falou muito comigo. Então, retiro potencializa. O culto da fogueira. Você se afasta um pouco da realidade da sua vida, né? Isso. Culto você se desintoxica de tudo que te atrapalha e você potencializa. E podemos dizer também que você nunca mais volta o mesmo de um retiro. Nunca né? mais. Sempre volta você se converteu diferente. no retiro também, né, Caio? Então, eu estava frequentando a igreja lá, já com meus 22 anos de idade. Estava gostando do que eu estava ouvindo. E aí anunciaram lá o culto de jovens. Passei a frequentar o culto de jovens, mas eu ainda era assim um agente secreto, entendeu? Edmundo, um pé na igreja, outro no mundo. Tinha esse problema também, que eu não vou falar aqui para não estragar o podcast, que tá abençoado e tal. Tá legal. Mas tinha esse negócio também, mas enfim, eu ia no domingo, eu ia na igreja, mas eu era agente secreto, eu entrava e saía. Ninguém podia ver. Uma igreja que eles não pegam muito no pé das pessoas, né? Uma igreja que você consegue entrar e sair sem ninguém fala nada. Até que anunciaram lá o culto de jovens, sábado, era sábado sim, sábado não. Até hoje eu lembro. Então eu pegava e ia lá tal, e ficava só observando as pessoas, mas ficava na minha, né? Passava desapercebido ali. E isso foi bom, tá? Cada igreja com a sua estratégia. Talvez se tivessem pego no meu pé lá no início, talvez eu não tivesse ficado. Mas enfim, mas aí anunciaram um retiro. E aí acabaram me convencendo lá, vamos, tal. Aí eu acabei, aí fui lá, paguei o valor e fui, né, sem conhecer ninguém. Mas o que aconteceu? Eu tava me relacionando, que eu tô brincando aqui, agente secreto, eu só tava ouvindo a palavra, era uma coisa assim, eu e Deus. Eu tava sendo alimentado ali na vertical, entendeu? Quando eu cheguei no retiro, começou a horizontal. Aí você vê o pastor de short jogando futebol. Exatamente. E Deus se revela muito através das pessoas, gente. É verdade. É relacional o negócio. Então, eu comecei a conhecer aqueles novos amigos, né? E ver que aquilo que eles estavam vivendo era verdadeiro. É verdade. Não era, eu estava ouvindo a teoria antes. Antes eu estava ouvindo a teoria. No acampamento você tem a aplicação ali na hora, né? Então, realmente eu vi. De um culto, vai jogar futebol. O pessoal realmente estava interessado em mim, né? Sem segundas intenções. Era uma coisa pura, né? A gente sabe que todo mundo tem pecado, todo mundo tem seus defeitos, mas o retiro é um pedacinho do céu, vamos dizer assim, é um local que a gente tenta estar isolado ali do mundo, né? E eu percebi um comportamento nas pessoas, realmente não falava palavrão, a conversa era sadia, né? Eram conselhos sadios, não tinham conversas ali que maliciosas, entendeu? Como você vê no mundo o tempo todo, gente. Assim, porque o Caio falou pra mim que... Desculpa. Que ele falou que ele achava assim, essas pessoas vêm aqui, ouvem a palavra de Deus, mas, poxa, elas falam palavrão sim. Elas fazem isso sim, porque não dá pra não fazer. Não sei. No retiro ele viu, não, as pessoas não falam palavrão não. As pessoas realmente estão vivendo o que prega. É porque assim, a visão do não crente com relação à igreja é uma visão muito errada. Tá? Com certeza. As pessoas não acreditam que as pessoas vivem dessa maneira na igreja, tá? Mas a gente só vive assim na igreja, nós que somos cristãos, com a ajuda do Espírito Santo. Quem está de fora não tem o Espírito Santo, então ela não acredita que aquilo é possível, porque ela não tem a ajuda do Espírito Santo. Porque na carne você vai querer só coisa ruim, gente, não adianta. Tá? Então, eu vi ali as pessoas genuinamente e sinceramente vivendo aquilo. Tá?
e influenciando umas às outras, me dando uma palavra de apoio, interessadas, né? Se eu tivesse que compartilhar algum problema ali, elas ouviriam aquilo e dariam... não iriam te julgar. Né? Não, julgam muito menos, né? Enfim, eu gostei daquele ambiente, vi que aquilo era verdadeiro e foi assim que Deus fez na minha vida. Foi o meu processo de conversão, foi esse. Primeiro ouvindo a palavra, primeiro no culto dos adultos, depois no culto dos jovens, mas no retiro foi realmente que a graça irresistível me alcançou e eu não consegui mais voltar, mesmo que a minha carne não quisesse aquilo. O Espírito Santo, como eu estava dizendo, começou a me ajudar e eu comecei a me sentir atraído por aquilo. E aí não teve um momento que eu aceitei no apelo, tá? Eu não me lembro disso. Mas eu já voltei decidido que eu era crente ali, não tinha mais como eu voltar atrás naquela decisão e já marquei o batismo, tá? Então assim, o retiro para mim foi fundamental. E depois fui em outros, né? Na sequência, fui em outros e... A gente se conheceu num retiro. Aí fui em outros que fortaleceram, você nunca mais volta igual de um retiro. É verdade. Você conhece muita gente, você é exposto, né, a uma palavra, vários cultos, né, ali um intensivão. E se fosse um treinamento, ele equivale a 6 meses, né, de treinamento. Então são 6 meses de discipulado que você tem ali no final de semana. Sim. E 2 anos depois, eu tava num retiro, que eu comecei a virar rato de retiro, né? E aí o que aconteceu? O pastor da minha igreja falou que no carnaval não ia ter retiro da minha igreja. Aí você, como assim? Aí eu falei, mas não tem como, tal, tem que ter. Aí ele falou, não, mas eu vou te indicar aqui um retiro interdenominacional, né? Que você pode ir. Né? Eu recomendo que você vá, tem uma teologia aí, né? Que a gente está de acordo aqui. E o retiro foi os Jovens da Verdade. E aí, quem é que estava no retiro lá? Que Bom retiro. Que é uma boa dica para quem tá procurando namorado e tal, assim como a Milene falou, né? A gente espera a pessoa certa, né? O retiro, esse acampamento de Jovens da Verdade. Você conhece pessoas, né? E você conversa, então foi excelente aí o que... eu gosto muito do PV também. Palavra da vida, Sim, exatamente.